Vamos lá, gente. Então, para a aula 3, falar sobre aposentadoria por idade. O que tem de bom na aposentadoria por idade? Vamos lá. Primeiro, vamos para o artigo 201, parágrafo 7º. Isso aqui é uma regra permanente, porque houve mudança no texto permanente da Constituição. O artigo 201 faz parte, integra o texto permanente da Constituição. Então vamos lá. Artigo 201, parágrafo 7º. É assegurada a aposentadoria no regime geral, nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições. Inciso 1º, 65 anos de idade se homem. Olha aí, ó a mudança, ó. E 62 anos de idade se mulher. Observado tempo mínimo de contribuição. Então vejam que pelas regras antigas que nós vimos no final da aula 2, a aposentadoria por idade teve mudança aqui no requisito etário, porque era 65 homem e 60 mulher. Então as mulheres elas saltaram de 60 anos para 62 anos de idade. E o texto permanente da Constituição, ele não se compromete com relação ao tempo mínimo de contribuição para essa aposentadoria. E onde é que eu acho isso? Vamos para a disposição transitória. Olha aí, ó. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição, a que se refere o inciso 1º do parágrafo 7º do artigo 201, o segurado filiado ao regime geral. Olha aí, ó, gente, ó. Ó o novo segurado, ó. Só para esses aqui, ó. Será aposentado aos 62 anos de idade se mulher. Não podia fugir disso, porque o texto permanente já prevê essa idade. E 65 homem, com 15 anos de contribuição se for mulher e 20 anos de contribuição se for homem. Então veja só, com base nos requisitos estabelecidos pela emenda, o que nós tivemos? As mulheres elas precisam de 2 anos a mais de idade para se aposentarem por idade e elas conseguiram segurar o tempo de contribuição em 15 anos. E os homens? Os homens conseguiram segurar a idade em 65 anos, mas o tempo de contribuição deles para a aposentadoria por idade aumentou para 20 anos. Tranquilo? Então olha aí o requisito, o esquema da aposentadoria por idade. Então homens, eles conseguiram segurar as pontas aqui, 65 anos, mas o tempo de contribuição aumentou para 20, era 15. E as mulheres? As mulheres, elas aumentaram o tempo de idade para se aposentar, agora 62 anos, mas em compensação, elas conseguiram segurar o tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, os dois sexos perderam de algum lado, de algum jeito. Agora vamos falar da aposentadoria por idade rural, regra permanente. Então olha o que é interessante aqui, ó. Isso aqui é o artigo 201 da Constituição Federal, texto permanente. 60 anos de idade se homem e 55 se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Olha que interessante, gente. A mulher urbana, ela precisa agora de 62 anos para se aposentar. Mas a mulher rural, ela conseguiu segurar os 55 anos de idade. Então, a diferença agora de idade para aposentadoria da mulher urbana para a mulher rural é de 7 anos. Antes era 55, 60. E agora é 55, 62. E aqui é o artigo 195, parágrafo 8º, que prevê a contribuição do segurado especial. Esse dispositivo ele chegou a ser... o governo chegou a tentar mudar isso aqui durante a tramitação da emenda, mas não conseguiu. Então prevalece, continua valendo a regrinha antiga, a contribuição do segurado especial ela incide sobre a comercialização da produção e a concessão do seu benefício não está condicionada à comprovação do pagamento do tributo. Então, não houve mudança em relação à contribuição do segurado especial. Permanece a mesma regra. Então, vamos esquematizar aqui.
Então, para o homem rural se aposentar, ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de 60 anos de idade, então 5 anos a menos, 5 anos de diferença em relação ao trabalhador urbano, e vai precisar comprovar atividade rural durante quanto tempo? 20 anos, tá, gente? 20 anos, porque o tempo de contribuição do rural ele cola no tempo de contribuição do urbano. A diferença é que o urbano tem que comprovar que pagou e o rural tem que comprovar que trabalhou. E a mulher rural conseguiu aí manter os 55 anos e a comprovação da atividade em período equivalente ao tempo de contribuição da mulher urbana. Então ela conseguiu os 15 anos de comprovação da atividade rural. A emenda fala alguma coisa sobre a comprovação do trabalho rural? Fala, mas é um dispositivo só. Gente, para mim é um dispositivo extremamente complicado, porque ele diz o seguinte, ó, para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor desta emenda, o prazo de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 38b da Lei 8.213 será prorrogado até a data em que o CNIS atingir a cobertura mínima de 50% dos trabalhadores de que trata o parágrafo 8º do 195. Aqui são os segurados especiais. Apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Então, basicamente é o seguinte, pela regra que estava valendo até a emenda 103 ter sido promulgada, a regra era o seguinte, ó, até 31 de dezembro de 2022, o segurado especial vai comprovar essa condição por meio de autodeclaração que precisa ser ratificada por outros documentos. E aí valia muito a questão da DAP, a Declaração de Aptidão ao Programa de Agricultura Familiar, DAP. Então até 31 de dezembro era assim, de 2022. A partir de 1º de janeiro de 2023, já começaria a ser feita a comprovação da atividade rural por meio do CNIS segurado especial. Então, seria a priori a partir de 1º de janeiro de 2023. E agora? Bom, agora ninguém sabe, porque pode ser que em 1º de janeiro de 2023 ainda não tenhamos atingido essa cobertura mínima de 50% dos trabalhadores rurais. Então, aquele prazo que foi fixado inicialmente na legislação ordinária e infraconstitucional, pode ser que ele seja alterado, já que a emenda 103 ela estabeleceu um outro critério. Então, realmente, essa regra ela fica complicada de nós definirmos o marco temporal, e até a gente não atingir essa cobertura mínima, vale a regra atual, que é a autodeclaração que precisa ser ratificada por outros cadastros. E aí eu digo para você que o principal acaba sendo o cadastro, o extrato da DAP, que você pode tirar inclusive da internet, tá bom? Aposentadoria do professor. Vamos lá. Artigo 201, parágrafo 8º. Então, aqui é Constituição Federal. Aqui está a emenda 103, mas é porque a redação foi dada pela emenda 103, porque isso aqui é texto permanente da Constituição. O que diz o novo parágrafo 8º do artigo 201? O requisito de idade a que se refere o inciso 1º do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. Então vejam que a redução de 5 anos ela continua sendo aplicável, só que agora nós temos a exigência de idade. Então olha só, o requisito de idade. Então, antes, a aposentadoria por tempo de contribuição do professor, a aposentadoria do professor, era assim, ó. O homem, pela regra geral, era 35 anos de contribuição. E o professor era 30. E a mulher? A mulher era 30 se não fosse professora e 25 se fosse professora. Não é verdade? E agora? E aqui não tinha idade mínima, tá bom? E agora? Não, agora eles continuam tendo 5 anos a menos.
beleza. Só que não em cima do tempo de contribuição, e sim em cima da idade. E quais eram as idades estabelecidas? Quais são as idades estabelecidas pela emenda 103? 65 homem e 62 mulher, não é verdade? E agora vai para quanto? 5 anos a menos, 60. 5 anos a menos, 57. Tranquilo? Então, a emenda 103, ela agravou bem o quadro previdenciário dos professores. Lembrando que continua valendo para o professor aquelas mesmas regras antigas, não houve mudança em relação ao conceito de magistério, que engloba docência, coordenação, direção e assessoramento pedagógico. Isso aí foi estabelecido por uma lei de 2006 e já foi confirmado pelo STF por ocasião de um julgamento que aconteceu anos atrás. E outra coisa, professor só da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, tá bom? Professor universitário não tem direito de se aposentar com essa redução da idade. Mas vamos voltar aqui, ó. E qual o tempo mínimo de contribuição? Porque a regra permanente, ela só prevê a redução da idade. E qual vai ser o tempo mínimo de contribuição que precisa ser fixado? Olha aí, ó, a novidade, ó, em lei complementar, porque pela regra antiga ele era fixado em lei ordinária. Vamos ver o que diz agora a disposição transitória. Até que lei complementar, então é um dispositivo da emenda, gente, mas que pode ser alterado por uma lei complementar. Deu para entender? Ó, até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição, será concedida a aposentadoria. Inciso 2º, que é o que nos interessa porque estamos falando de professor. Ao professor que comprove 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e possua 57 anos se mulher e 60 anos de idade se homem. Então, a emenda ela prevê 25 anos de contribuição, com detalhe, viu, gente? Para os dois sexos, tanto para o homem como para a mulher. Vamos fazer a esquematização. Olha aí, ó. O homem agora, para se aposentar como professor, precisa de 60 anos de idade. E antes da emenda, não tinha idade. E o tempo de contribuição? O homem precisava de 30 anos de contribuição como professor. E a mulher? A mulher não tinha idade e agora tem que ter idade de 57 anos. E o tempo de contribuição de 25 anos de contribuição e atividade de magistério. Então vejam que aqui para os professores o tempo de contribuição é igual para os dois sexos, tanto para homem como para mulher, 25 anos de idade, tá bom? Então resumindo até aqui, então é um resuminho bem legal de como é que era e de como é que passou a ser depois da emenda 103, para a gente comparar agora que a coisa está mais madura. Então como é que era antigamente a aposentadoria por idade urbana? 65 homem, 60 mulher, 15 anos de contribuição. E agora? 65 homem, opa, igual, ó. O homem segurou e o tempo de contribuição aumentou. Antes era 15 e agora 20 anos. E a mulher? A mulher não conseguiu segurar de jeito nenhum a idade de 60 anos, então ficou sendo de 62 anos. Mas ela conseguiu segurar os 15 anos de contribuição. A aposentadoria por idade rural, bom, era 60 homens, 55 mulher, não houve mudança na idade. 60, 55. Só que mudou isso aqui, ó. Comprovação de 15 anos de atividade rural. Para o homem, ele vai precisar comprovar agora 20 anos de atividade rural. Mas para a mulher, gente, ficou tudo igual. 55 anos e comprovar 15 anos de atividade. A aposentadoria por tempo de contribuição existia antigamente e agora não existe mais. Então, para
aquelas pessoas que se filiaram no sistema depois da emenda 103, dia 14 de novembro de 2019, elas já não têm direito à aposentadoria por tempo. Só se aposentam por idade ou se aposentam especial. E a aposentadoria do professor foi bem atingida pela emenda. Então, antes eles só precisavam, o homem de 30 anos de contribuição, não tinha idade mínima, e a mulher 25 anos de contribuição. E depois da emenda, 60 anos de idade, se homem, e 57 anos de idade, se mulher, e 25 anos de contribuição e 25 anos de magistério. Realmente, a emenda pegou pesado aí com os professores. Então, gente, ficamos por aqui. Na próxima aula, a aula 4, a gente vai começar a falar sobre a aposentadoria especial, beleza? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até já.